Bom dia, meninos! Então, hoje a gente vai fazer aqui a nossa correção sobre a atividade da semana passada, né? Dessa semana, na verdade, segunda-feira, tá? Semana 12 ainda. Então, a atividade aí sobre reprodução no reino vegetal, tá bom? Eu coloquei aqui em formato de slides, porque depois eu vou deixar disponibilizada essa correção aí para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão, né? Perguntava aí em quantos grupos distintos as plantas são classificadas. E aí eu coloquei aqui para vocês, né, numa ordem evolutiva aí das plantas, né? Então são 4 grupos distintos e aí são eles: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Como eu falei para vocês, está numa sequência evolutiva, ok? Vamos lá agora para a questão de número 2. O ciclo de vida das plantas é caracterizado por alternância de gerações. E aí quer saber por quê, né? Por que é conhecido aí por alternância de gerações? Então, o que a gente precisa saber, né? Que lá no ciclo de vida dessas plantas, existem 2 gerações. Uma que é haploide, e aí vocês já conhecem esse termo, né? O Nzinho representando haploide, que é o gametófito, e a outra fase, que é chamada de diploide, a fase 2N, né? Que é chamada então de esporófito. Tá? Então, o fato de o ciclo de vida incluir essas 2 gerações, ou seja, uma haploide e a outra diploide, é o que caracteriza esse nome, tá? É o que dá a ela esse nome de alternância de gerações. Ou seja, ela apresenta uma fase haploide e uma fase diploide, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, questão de número 3. E aí, agora a gente vai falar parte a parte, né, dos grupos de plantas, e a gente vai começando aí pelas briófitas. Então, nessa questão eu pedi para que vocês caracterizassem essas plantinhas aí para mim. Então, a gente vai pensar assim, se for avaliar nos termos de plantas mais evoluídas, essas aí são as mais primitivas, né? Então, olha lá as características delas. Elas não apresentam raiz, caule e folhas verdadeiros, tá? Também não apresentam os vasos condutores de seiva, que aí são xilema e floema. E aí a gente tem como exemplos, né, os antóceros, as hepáticas, e um aí que vocês não podem dizer que não conhecem, né, os musgos, tá? Então a gente pode sempre falar aí como exemplo de briófita os musgos, que é uma planta que vocês conhecem aí do dia a dia até. Tá bom? Então, são plantinhas aí sem raiz, caule e folhas verdadeiras. E também não apresentam vasos condutores, ok? Próxima questão ali, questão de número 4, tá? Diz assim, as briófitas são plantas que dependem da água para a reprodução. Essa é uma outra característica dessas plantas, tá bom? Elas são totalmente dependentes da água para a reprodução. E aí, agora pede o seguinte, que vocês expliquem o ciclo reprodutivo dessas plantinhas aí, tá? Então, o que a gente tem que saber? O gameta feminino dessas plantas é sempre chamado oosfera e o gameta masculino é o anterozoide. Então, como é que funciona esse ciclo reprodutivo? Por que a água é necessária? Ela é necessária porque geralmente é através da água que um anterozoide de uma planta vai nadar e chegar até a oosfera, que é a parte feminina da outra planta. Tá? E é justamente por isso que essas plantinhas aí, elas geralmente habitam ambientes úmidos, tá? Então, o anterozoide vai chegar lá na oosfera da outra plantinha através da água. Elas são plantas totalmente dependentes de água para a sua reprodução. Não esqueçam disso, tá bom? Questão agora, na verdade, né, a questão número 4 ainda, eu deixei um desenho, um esqueminha para vocês que consigam visualizar a resposta que a gente deu, tá bom? Então, tá lá a fase sexuada da planta, fase assexuada, tá? E aí o nome lá de alternância de gerações, reproduçãozinha nas briófitas, ok? Vamos lá para a questão de número 5. E aí, a gente está continuando a parte evolutiva. Depois das briófitas, vem então as pteridófitas, certo? E aí, então, eu pedi para que vocês também caracterizassem essas plantas aí,
tá? Olha aí a diferença delas para as plantinhas anteriores, as briófitas. Nessas plantas agora já existe a presença de vasos condutores de seiva, ou seja, xilema e o floema. Tá? Então, nessas plantas, o esporófito é a planta com a folha que nós conhecemos, mas o gametófito ele ainda tem um tamanho reduzido e nem sempre ele é percebido. Exemplos de plantas aí também, geralmente nossas mães ou avós têm em casa, né? São as samambaias e avencas, tá bom? Então, vamos lá. Na questão número 6, então, é uma continuação ali da questão número 5, né? Onde a gente caracterizou essas plantinhas, então agora a gente já sabe que elas apresentam vasos condutores, e agora eu quero saber como que é o ciclo reprodutivo dessas plantas, né? Vamos ver, será que elas dependem da água também para reproduzir? Vamos lá? Que a gente sabe que é o quê? Que da mesma maneira que as briófitas, que são aquelas primeiras plantinhas que a gente falou, elas também se reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada, tá? E a outra fase assexuada. Na fase assexuada da samambaia, a planta é aquela produtora de esporos e por isso ela representa a fase chamada de esporófito, tá? Porque ela produz esporos, certo? E aí, ó, quando os esporos amadurecem, os soros então vão se abrir. Esses esporos vão cair no solo úmido. Então a gente vê aqui que ainda tem necessidade de água, né? E cada esporo pode germinar e originar um prótalo, que é aquela plantinha em forma de coração que a gente vai ver já já no esqueminha, tá? O prótalo é uma planta sexuada, produtora de gametas. Por isso, ele representa a fase chamada de gametófito. E aí, ó, vamos ver o que continua acontecendo. Tudo isso na questão 6 ainda, tá bom, meninos? O prótalo das samambaias contém estruturas onde se formam anterozoides e oosferas, tá? Os anterozoides são a parte dos gametas masculinos e as oosferas os femininos, né? Isso vocês já sabem. No interior do prótalo existe água em quantidade suficiente para que o anterozoide se desloque em meio líquido e nade em direção à oosfera, fecundando-a. E aí, dessa maneira que vai aparecer o zigoto, esse zigoto vai se desenvolver e formar, então, o embrião da planta, tá? O embrião, por sua vez, ele vai se desenvolver e formar uma nova samambaia, isso é, um novo esporófito, tá? Quando adulta, as samambaias formam soros, iniciando, então, assim, o novo ciclo de reprodução. Quem tem aí avós ou mães com plantinhas, né, as samambaias em casa, né? A gente às vezes vê esses pontinhos aqui, ó, atrás das plantinhas, os pontinhos marrons, são os soros, tá? Então ali, ó, é um esqueminha aí do ciclo de vida e da reprodução, então, das pteridófitas que eu coloquei como exemplo aí para vocês, as samambaias, tá bom? Vamos lá para a questão de número 7. Caracterizar as gimnospermas. Então, ó, ciclo, né, de evolução. Briófitas, pteridófitas e agora as gimnospermas, tá? Então, nessa questão, a gente vai caracterizar, ou seja, a gente vai dizer como que são essas plantas e também a gente vai tentar resumir aí o ciclo reprodutivo dessas plantinhas, tá bom? Então, vamos lá, né? Também é uma resposta um pouquinho longa, mas igual eu falei, eu vou deixar disponibilizado para vocês depois, tá bom? Então, ó, vamos lá. As gimnospermas são plantas produtoras de sementes. Então, isso a gente não via antes, né, na plantinha anterior, tá? Então, elas produzem sementes. Uma curiosidade é que elas são plantas produtoras de sementes, mas que não ficam abrigadas dentro de um fruto. Então, inclusive, o nome gimnosperma significam sementes nuas, tá? Por quê? Porque elas não estão abrigadas dentro de um fruto, tá bom? Elas também não produzem flores, mas produzem estruturas reprodutoras que são denominadas estróbilos, ok?
Esses estróbilos, os estróbilos masculinos, vão produzir os grãos de pólen e os estróbilos femininos, perdão, vão produzir os óvulos. Os óvulos, na verdade, é o local onde vai se abrigar a oosfera, que aí sim é o gameta feminino, tá bom? As gimnospermas, então, apresentam como características tecidos verdadeiros, que formam raízes, caule, folhas e sementes e são vasculares, ou seja, também apresentam os vasos condutores de seiva, xilema e floema, tá bom? E aí vamos continuar na questão, tá? A reprodução dessas plantas aí, ela ocorre independentemente da água. Então, agora a gente já viu que parou a dependência de água para a reprodução, né? E essa independência, ela acontece graças aí à presença dos estróbilos, tá bom? Os grãos de pólen, então, são levados para os estróbilos femininos, principalmente pelo vento. Olha aí, hein, gente? Anemofilia, polinização pelo vento. E quando chega ao óvulo, o grão desenvolve o tubo polínico que vai levar o gameta masculino até o gameta feminino. Após essa fecundação, onde se forma o zigoto, e aí o zigoto se desenvolve e forma o embrião. O óvulo vai se transformar em semente. Lembra lá, ó, semente, né, mas que não é protegida por um fruto. Tá? Então, esse óvulo vai se transformar em semente e vai proteger o embrião contra a dissecação, contra o ressecamento, tá bom? E aí a gente colocou ali, né, o ciclo de vida das gimnospermas também, tá? Um exemplo aí de vocês, ó, vocês já conhecem isso aqui, né, o pinhão, né, a pinha, pinhão ou pinha, né, que vocês chamam, tá? É um exemplo aí de ciclo de vida das gimnospermas, aqui os grãos de pólen sendo liberados, tá? Tudo de uma maneira esquematizada, como a gente falou ali na questão, tá bom? Vamos então ali para a questão de número 8. Aí, nessa questão, o que é que eu peguei? Eu peguei os dois últimos grupos de plantas mais evoluídos, as gimnospermas e as angiospermas. E aí eu pedi para que vocês diferenciassem esses dois grupos para mim, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai diferenciar esses dois grandes grupos de plantas, tá bom? Então, ó, como eu falei para vocês na questão anterior, gimnosperma significa semente nua, e aí a gente já sabe por quê, né? Essas plantas não possuem frutos que vão estar envolvendo as sementes, ok? Já as angiospermas, chamadas aí de plantas com sementes na bolsa. Por quê? Porque essas sementes elas ficam abrigadas dentro do fruto, tá? Além disso, elas produzem flores, frutos, e aí o que eu falei, né? Cujas sementes ficam no seu interior. Aí a gente tem aqui, ó, a estrutura das gimnospermas, como elas são. Então, as gimnospermas, elas possuem raízes, caules, cones e sementes. Já as angiospermas possuem raízes, caule, flores, frutos e sementes. A reprodução das gimnospermas é sexuada com polinização pelo vento. E a reprodução das angiospermas é sexuada com o auxílio de agentes polinizadores, ok? Então, aqui a gente tem aí, mais ou menos, de forma resumida, tá? A diferenciação aí desses dois grupos de plantas, ok? E aí, ó, vem lá, na questão 9, qual a função das flores nas angiospermas, o último grupo de plantas, né? Então, a gente já sabe que a flor é o órgão especializado na reprodução sexuada dessas plantas, tá? Então, a flor é o órgão para reprodução nessas plantas aí, ok? E aí, para finalizar, a gente chega aqui então na questão de número 10, onde a gente vai caracterizar a reprodução dessas plantas, das angiospermas, tá bom? Então, vamos lá. A reprodução nessas plantas, olha só como ela se inicia, sempre com o processo de polinização. Tá? O que é a polinização, professora? Então, é quando o grão de pólen vai se encontrar com a parte feminina de uma flor, mais precisamente o estigma da flor.
tá? Quando esse grão de pólen chega no estigma, ele vai germinar e vai crescer, formando um tubo polínico, tá? Esse tubo polínico, ele vai crescer através do estilete, vai chegar até o saco embrionário do óvulo, que é a região onde fica localizada a oosfera, o gametazinho feminino da planta, tá? Ao chegar lá no óvulo, o tubo polínico vai penetrar nessa estrutura por uma abertura chamada de micrópila. Eu vou colocar um esqueminha e vocês vão visualizar tudo isso depois, tá? No interior do óvulo, ele então vai liberar 2 gametas e o núcleo do tubo. E aí a gente tem aí, ó, eu coloquei um esqueminha mais simples, se vocês forem abrir a internet vão ter vários, alguns bem complicadinhos, tá? Então eu peguei um aqui que dá para vocês visualizarem e é um esqueminha mais simples, tá? Aqui ó, com os grãos de pólen, a formação do tubo polínico, a fecundação que acontece lá dentro e a formação do embrião. Esse embrião formado vai então gerar aqui a formação da semente do fruto e aí começa todo o novo ciclo, né? Onde vai acontecer a germinação, o crescimento da planta e tudo acontece mais uma vez. Então, meninos, terminamos aqui a nossa correção, tá bom? Como já falei, vai ficar aí disponível para quem não conseguiu acompanhar, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Beijinhos para vocês!